Seja bem-vindo a mais um talk acerca da Bíblia, acerca dos temas que nos interessam e acerca do estudo da Palavra de Deus. Nós, na semana passada, deixámos em suspense um tópico bastante relevante, o selo de Deus e a marca da besta. Esta semana vamos continuar a aprofundá-lo, vamos continuar a explorar mais alguns destes temas. Houve várias coisas que deixámos em aberto e que hoje vamos tentar responder um bocadinho mais a este que é um tema tão vasto e tão complexo em si, mas que é tão importante e que merece toda a nossa atenção. Tenho comigo, ao meu lado, uma vez mais o Filipe. Obrigado, Filipe, por estares uma vez mais aqui, para nos Prazer. ajudar a aprofundar esta lição. E não vou perder muito mais tempo. Vou-te passar já a bola, perguntar-te já um tópico que nós a semana passada não chegámos a responder. Ela está no Apocalipse 13, nós falávamos acerca da besta que saía do mar, acerca desta besta que nós na altura identificámos como sendo Roma Papal, que vai a determinada altura ter uma ferida que é curada, vai receber um grande poder e autoridade para perseguir aqueles que adoram o verdadeiro Deus. E a pergunta é, que ferida é esta? Bom, essa ferida surge em 1844, perdão. Não, 1798. 1798. Peço desculpa. Peço Também desculpa. é relevante o 1844, super relevante. Mas sim. a ferida, em 1798, de repente houve assim uma branca, quando o Papa é preso. Ora, como prender a autoridade religiosa número um em todo o mundo? Como prender aquele que se põe no lugar de Deus? Como ousar agredir alguém que é intocável e que é adorado de uma forma tão evidente? Isso foi um choque brutal que abalou muito o poder político-religioso que estava formado e a igreja que era dominadora na altura. Isso aconteceu porque o imperador, enfim, Napoleão Bonaparte mandou o seu general Berthier para fazer a prisão do Papa, porque ele não o aceitava como sendo um imperador e pronto, então olha, não me queres, então agora vou-te destruir. Não é? E foi levado de cativeiro para França, para o sul de França. E durante um tempo houve até 2 papas. Este que ainda estava vivo e um outro que foi, entretanto, nomeado para substituir o que tinha sido preso. Ora, isto criou um cisma muito grande dentro do poder religioso que estava instituído. Criou um abalo tal que se pensava que esta igreja acabou. Esqueçam, isto é para ficar, enfim, afastada. Mas ela recuperou. Ora, o facto de ter sido recuperada, o facto de ter curado esta ferida mortal, o facto de voltar a ter outra vez algum poder, criou então um impacto tal que muitos começaram a adorar de novo este indivíduo que já era adorado naquela altura, e ele voltou a ter outra vez o poder, e é descrito em Apocalipse 13 que esse poder seria agora muito mais alargado em termos geográficos. Não seria apenas numa região, mas agora iria cobrir uma área muito mais extensa. Sistema mundial, toda a Terra, Mundial, fala mesmo. toda a Toda a Terra. Terra se maravilhou perante a ferida Exatamente. que foi curada. Sabemos que essa data de 1798 terminou, dadas as características, da forma como tu falaste, e bem, mas ela tinha um tempo marcado para terminar. Sem dúvida. Que tempo era esse? Estava profetizado que eventualmente iria terminar Ora e bem. iria sofrer essa ferida. É que tempo é este poder papal, este poder que tinha desta besta, era de tal maneira forte que iria tentar destruir todos aqueles que adorassem o Criador. Todos aqueles que adorassem o Deus que os tinha criado e que os tinha mantido vivos sempre. E então foi feita uma perseguição tal que a intenção era acabar de vez tudo quanto era a verdade. Acabar de vez com a palavra de Deus. Acabar de vez tudo quanto a Bíblia poderia ensinar a respeito da adoração a Deus e a respeito de tudo quanto seria o futuro, digamos, desta terra e aquilo que são as profecias que nós hoje conseguimos compreender, porque temos a história que nos revela também que isto era verdade.
E esta perseguição seria tal que não duraria meia dúzia de dias. Ok? E é interessante como a Bíblia fala desta perseguição em pelo menos 3 Exatamente. períodos de tempo. Fala em tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, um tempo é um ano. Tempos, no plural, são 2. Metade do tempo é metade do ano. E quando nós somamos os dias, visto que na altura um mês e o ano tinha 12 meses, era de 30 dias, a divisão agora é feita posteriormente. Portanto, não foi com a criação. Com a criação eram 30 dias, o ano, 12 meses. Portanto, esta era o ciclo, digamos, Sim. anual Em da hebraico, Terra. para quando eles... Ok? Sim, sim. Agora, quando se fala em 3 tempos e meio, se multiplicarmos por 360 dias, vai dar os 1280 60 dias. dias. De 1260 dias, Uhum. perdão. Obrigado. Agora, a Bíblia também não nos deixa qualquer dúvida em relação a isso. Porque em Ezequiel capítulo 4, no versículo 6, é dito que a cada dia um ano. E se formos a Números capítulo 14, versículo 34, diz também cada dia um ano. Portanto, em termos proféticos, um dia corresponde a um ano. Se são 1260 dias, então serão 1260 anos. Sabendo quando começa, já poderemos ter uma ideia quando acaba. E como o poder papal começou a ter supremacia no ano 538, basta fazer contas, vai dar os 1768, o ano em que houve o tal golpe mortal sobre este poder. 1798. Sim. 1798. Agora, mais do que isso, ele fala também em outros textos, já o próprio Daniel fala no tempo e tempos e metade do tempo, mas também falam em 1260 dias. Portanto, já está a dizer que são os tais 1260 anos. Mas também há uma terceira expressão que corresponde ao mesmo período de tempo, são os 42 meses. Portanto, nós temos... É essa que vem no Apocalipse. Vem no Apocalipse. O Apocalipse fala nessas 3. Porque Daniel fala de um tempo e tempos e metade de um tempo. Ok? Portanto, tudo isso corresponde ao mesmo período de tempo. 1798 acaba o tal poder supremo papal. Mas foi curado. E foi isso que fez toda a gente ficar espantada, não é? E começaram a adorar de novo a besta. Afinal, ela está aqui outra vez, é para ser adorada como já foi. Ou seja, houve aqui vários conceitos que nós agora mencionamos e vais-me permitir só resumir rapidamente então estes conceitos. Em primeiro lugar, sempre que estamos em contexto profético na Bíblia, e se fala em dias, isso representa um ano. Sem dúvida. Ezequiel, como falaste, Números, são contextos que nos mostram que são chaves bíblicas que nos mostram que sempre que eu em profecia estou a falar em dias, quer dizer anos, e não 1260 dias literais, mas sim 1260 anos. Há então também, segundo ponto, vários pontos na Bíblia, nomeadamente no Apocalipse e em Daniel, que falam deste período de 1260 anos de 3 formas diferentes. 1260 anos, o tal tempos e metade de um tempo, que dá 3 anos e meio, 3 anos e meio de 360 dias, 1260 anos, e os 42 meses, que também vai, contas feitas, bater ao mesmo aqui em Apocalipse. Só uma última questão, que também mencionaste, e bem, porquê 30 dias por cada mês? Quem escreveu o Apocalipse foi João. O contexto dele era o povo hebraico. Ele escreveu em grego, mas o povo era judeu. E para eles a contagem do calendário era feita 30 dias por cada mês. E, se não estou em erro, ao final de um certo número de anos, porque estão a faltar dias, não é? Nós temos mais dias, temos só 360 dias num ano. E a Terra não tinha dado a volta completa, estavam sempre a sobrar 5 dias a cada ano. Ao final de um certo determinado número de anos, se não estou em erro, eram 7, acrescentava-se um 13º mês. Exatamente. Isto para quem está em casa não fazer confusão, então quer dizer que na altura a Terra girava mais rápido? Não. Girava à mesma velocidade, mas a forma de contagem dos dias e dos anos e dos meses era diferente, era desta forma. Eram mais certinhos, 30 dias todos os meses. Acontece que, e também este mesmo poder religioso, político ou religioso,
é o responsável por alterar o calendário. Nós temos o calendário hoje, o calendário gregoriano, Uhum. que já tem esta divisão dos meses, os 30, 31, 28, quando é fevereiro, às vezes é 29. Também foi o poder, este poder religioso que o fez e que nos deu a nossa visão, a visão que nós temos hoje da contagem dos dias e dos anos. Mas em termos bíblicos, em termos proféticos, nós temos então 1260 anos, que corresponde a estes outros períodos, Uhum. esta outra forma de mencionar o mesmo período, tempos e metade de um tempo, e os 42 meses, que eram então o tempo, o período de tempo no qual esta besta teria a superioridade. Uhum. Iria terminar em 1798 e iria ser novamente curada esta ferida. Hoje em dia ainda não foi curada na sua totalidade, mas já foi curada ao ponto de, como dizes, ser adorada e estar novamente a ser... eu diria que os holofotes cada vez mais se vão virando Sem dúvida. para este poder e mais cedo ou mais tarde ele vai ter uma preponderância a nível mundial quando novamente o poder político e o poder religioso forem Juntar. exatamente, forem fundidos um no outro. Uhum. A lição de segunda-feira avança um pouco mais, mas fala do mesmo tema acerca deste poder político-religioso, algumas das ações que ele iria ter na prática. Uhum. Ela é intitulada O Afastamento e vai-nos remeter para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Este capítulo também é muito relevante porque Paulo falava também quase de uma forma profética, na altura, à igreja que estava em Tessalónica. E ele falava de uma forma profética também deste tempo do fim, mencionando as ações deste poder. Nomeadamente aqui não necessariamente do poder político-religioso, mas do tal dragão que iria dar o poder à besta. E ele diz, no versículo 3 e no versículo 4, que esta besta, ele aqui chama-lhe o homem do pecado, o filho da perdição. E depois Ellen White vai-nos mostrar claramente que se está a falar de Satanás. Uhum. E ele diz o seguinte, é Apocalipse, 3 e 4. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4. Uhum. Ninguém de maneira alguma vos engana. Ou seja, este homem vai ter a intenção de enganar. Pois não acontecerá a vinda do Filho do Homem, que é o tema que ele vem falando nos versículos anteriores, não acontecerá esta vinda sem que antes venha a apostasia e se manifeste o tal homem do pecado, o filho da perdição. O que é que ele faz? Ele opõe-se a tudo o que se levanta, ele opõe-se e levanta-se, contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Onde é que a gente já ouviu Isto é isto? chave. Exatamente. Semana passada falámos sobre isto. Falámos sobre isto. Falámos sobre isto, sobre esta atitude de querer, não é necessariamente ser contra, é ser o mais parecido Exatamente. possível. Ocupar o lugar de a blasfémia. De preferência, não é? De preferência. Exatamente. Isto é apostasia. Isto é apostasia, é blasfémia, como, É nós blasfémia falámos na semana também. passada. Ou seja, esta é a verdadeira definição de blasfémia. E há uma expressão usada pelo autor nesta lição que é super relevante. Ele chama a este novo conceito, a esta nova cosmovisão apresentada pelo homem do pecado, pelo filho da perdição, como um evangelho falso. E é interessante ver isto como um evangelho, porque também é uma espécie de boas novas a ser pregada a toda a gente, mas é falso. Ou seja, não apresenta a verdade como Deus a criou, a verdade como Deus é. Apresenta assim uma contrafação. Exatamente. É o evangelho com a mesma missão, entre aspas, do evangelho verdadeiro, mas neste caso é falso. Ele tem a intenção de falsificar aquilo que é Deus. E nós temos então a verdade. E nós temos então vindo a mencionar nestas duas lições alguns capítulos da Bíblia que todos eles se juntam, todos eles apontam para o mesmo poder. São eles Daniel 7, quando fala naquele que queria mudar os tempos e a lei. Exato. E que iria ter poder sobre o tempo e tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13 e 14, que fala das bestas. E 2 Tessalonicenses 2, são vários capítulos que estão na Bíblia e que apontam todos para a mesma coisa. O comentário bíblico adventista do sétimo dia diz o seguinte: uma comparação feita entre a profecia que estava em Daniel, do poder blasfemo que sucede à Roma pagã, a descrição gráfica de João da besta semelhante ao leopardo, revela muitas semelhanças entre estas três descrições, estas duas, mais a 2 Tessalonicenses. E isto leva-nos à conclusão de que Daniel, Paulo e João estavam a falar no mesmo poder. Este é o papado. Só este poder é que reúne em si todas estas características apresentadas por todos estes capítulos da Bíblia. Já agora deixa-me só introduzir aqui uma coisa. Não nos esqueçamos nunca de uma coisa.
Quando a Bíblia fala do mesmo do mesmo tema mais do que uma vez, é porque este tema é muito relevante. E nós vemos que em vários livros, em várias eras, em várias épocas, Deus está a repetir a mesma coisa. Não se contradiz. Isto quer dizer que, afinal, a verdade é o que Deus diz. E não é aquilo que outros venham impor. E nós falamos nisso, na imposição daquilo que é considerado por eles a verdade, não é? Nós temos vindo aqui a reunir então alguns argumentos pelos quais nos permitem afirmar que esta besta é então, neste momento, o papado. Até agora, e não focámos nem metade delas, mas todas elas são unânimes ou são características que este poder político-religioso, ou neste momento apenas religioso, assume. As que nós já focámos são elas que teriam uma ferida mortal, que iria ser curada, que vai ser curada na sua totalidade no tempo do fim. O dragão deu-lhe o seu poder, ou seja, Satanás teve a capacidade de dar o seu poder a este poder, neste caso transferindo o poder quando era Roma pagã, quando era o Império Romano que agia mediante Satanás na sua perseguição ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, e depois foi a Roma papal que começou a perseguir o povo de Deus que queria adorar a Bíblia, adorar a Deus de acordo com os seus mandamentos e manter a fé de Jesus. Adicionamos agora esta questão do facto de ele querer estar no lugar de Deus, ou seja, ele ao manifestar-se, ele vai querer não necessariamente contra, mas no lugar de a tal blasfémia que nós já falámos. E uma vez mais focar, e a lição de segunda-feira faz, e muito bem, focar o tópico com o que nós terminámos a lição da semana passada. Nós não estamos aqui a apontar o dedo a pessoas, mas sim a toda uma instituição que tem como missão, não podemos dizê-lo de outra forma, a pregação de leis que não estão de acordo com a lei de Deus. É uma alteração, é uma modificação, é uma perversão, permite-me a expressão, daquela que é a lei de Deus. E nós estamos assim, então, cada vez mais a aproximar-nos daquela que é a questão fundamental destas duas lições. Qual é que é, então, esta lei de Deus? Qual é que é a estratégia final de Satanás ao querer mudar esta lei de Deus? Em que pontos é que ele vai atacar no tempo do fim? Antes de tentar responder à questão que levantas, vamos a Apocalipse 18:4. O convite de Deus para aqueles que têm conhecimento desta estratégia. Sai dela. Não a sigas. Para que não incorras naquilo que depois ele vai ter que sofrer. Que isso nós veremos depois, mais tarde. Não é? Portanto, o convite de Deus é: não sigas aquele que curou a sua ferida e que agora espanta todo o universo. Todo o universo, sim, toda a Terra, sobretudo. Okay? Agora, a estratégia final de Satanás é juntar não só o poder religioso, mas um poder terrestre pela força. Portanto, um poder mais político. Unir a política à religião. A política que é a força que impele alguém a ditar ordens. Ora, se as ordens forem favoráveis a este poder religioso, então ele terá muitíssimo mais supremacia em toda a Terra. Portanto, é uma estratégia que até, digamos, em termos políticos, é ideal. Ok? Vamos juntar-nos para depois exercer a nossa força da forma como nós entendemos. E o inimigo faz isso. Okay? E a besta vai fazer uma união político-religiosa em nações fulcrais, começando por aí. E depois vai se espalhar pelo mundo inteiro. E o que me espanta muito é imaginar que determinadas forças religiosas que hoje são perfeitamente antagónicas àquilo que a besta prega, um dia se vão unir a elas. Isto parece contraditório. Então, mas como é que é possível? Vamos falar no Islão, por exemplo. Será que é possível um dia o Islão submeter-se a uma força político-religiosa comandada por Roma? Não estamos muito longe dessa era. Graças a Deus estamos a viver um tempo final. Agora já começamos a ver determinadas... como dizer, determinados acordos subreptícios que um dia vão
impor então a todos aqueles que não querem adorar a besta, impor essa adoração. Ou seja, nós temos assistido a um aproximar de poderes com a intenção de haver uma unificação então nesta última estratégia final, neste último ataque final, em que um dia é decretado a nível mundial como adoração obrigatória. Não é a mesma adoração que Deus pede, uma adoração de entrega por livre e espontânea vontade, uma relação, vai ser uma adoração pela força que vai ser imposta. Exatamente. Para isto, e a Bíblia também nos revela, neste caso Apocalipse 17, versículos 12 a 14, revela que vai haver uma estratégia que vai ser colocada em prática. Qual é a solução então que a Bíblia nos revela que vai ser encontrada para uma situação cada vez mais preocupante, cada vez mais incontornável e ingerível, se assim se pode dizer, que a Terra enfrenta? Portanto, o primeiro passo vai ser permitir que este poder religioso tome todo o poder. Portanto, és livre de impor aquilo que tu queres. Ok? E ele vai impor pela força, através do poder terrestre, através da parte política. Ok? A sua ideia de religião vai ser imposta de uma forma forçada. Ok? A mesma perseguição, muito mais feroz, que já os antepassados sofreram, nos tais 1260 dias, vai ser imposto de novo num curto espaço de tempo, porque senão ninguém poderia sobreviver. Tal será a perseguição. Por outro lado também, vai haver uma vontade de fazer guerra aberta a tudo quanto é de Jesus para tentar matar o Cordeiro de novo. Ora, ele já morreu uma vez, não vai morrer a segunda vez. Portanto, vamos tentar destruir o Jesus outra vez da mesma forma. Colocando, digamos, uma força mais, é difícil, mais feroz, se nós quisermos, sobre aqueles que continuam a adorar o Cordeiro. Ok? E uma terceira vai ser o concretizar depois desta batalha com a vitória daqueles que se uniram ao Cordeiro. Ou seja, não vai haver a possibilidade de destruir de uma vez por todas a obra do Cordeiro de Deus que veio a este mundo morrer por cada um de nós. Esse ponto, nestes 3 versículos, também é a chave, que diz que apesar destes poderes, ou desta união de poderes, lutar contra o Cordeiro os vencerá. Vence. Porque é o Senhor dos Senhores. E aqueles que estão com Ele vencerão também. Aqueles que seguem o Cordeiro também serão vitoriosos. Onde estar? De que lado estar? De que lado estar nesse tempo. Deixa-me só focar aqui um último parágrafo, que vem na lição de terça-feira, que diz o seguinte: num tempo de grande crise, quando toda a gente estiver assustada, a sofrer e aterrorizada, as pessoas estarão desesperadas para que haja alguém que traga alguma estabilidade e proteção. Isto vem na sequência daquilo que esta lição vem falar, esta lição de terça-feira falou, que é a degradação política a que temos vindo a assistir no nosso mundo, em que cada vez mais as pessoas perguntam quem é que é moralmente capaz de nos governar, quando aqueles que nos governam cada vez mais revelam, às vezes publicamente, as suas falhas, Bom, enfim, não queremos estar a entrar em pormenores políticos. Temos o nosso país, todos os países têm suas razões de queixa, e começa a ser generalizado que não existe nenhum poder com moral suficiente para nos conseguir governar. Isto começa a criar as condições para que surja um poder com moral, pelo menos isso religioso, daí mais religioso, que se possa então, juntando ao poder político, governar o mundo de uma forma unificada. Sem dúvida. Então, juntando isso com a questão das pessoas estarem desesperadas, assustadas, começa a criar todo o contexto social em que as pessoas começam a pedir a alguém que os salve, entre aspas. Foi assim que já surgiu a tirania no passado, diz o autor desta lição. Então não há razão nenhuma para pensarmos que não poderá voltar a acontecer. E segundo a profecia, alguma coisa vai produzir estes eventos finais. Esta convulsão generalizada em que toda a gente vai pedir a alguém que nos governe. E assim poderá estar criado então o terreno, está preparado o terreno para a marca da besta. Chegamos agora a este tema então. Ao final destas 2 lições estivemos a preparar aqui o terreno para chegarmos a este ponto, a marca da besta e o selo de Deus. A lição de quarta-feira foca-nos então a marca da besta. Começa por nos
remeter para dois versículos importantíssimos de Apocalipse 14. Um deles já nós focámos, que é o 14:12, que diz o seguinte, e vou só focar a última parte, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ora bem, essa é a marca de Deus. A marca de Deus. A fé de Jesus, nós já focámos na lição passada. Sem O dúvida. que é esta fé de Jesus? Sem dúvida. Vamos focar um bocadinho mais agora no que é os mandamentos de Deus. Exatamente. E para isso começamos por contrastar com aquele que é o Apocalipse 14:9, que diz o seguinte, e vou só focar o trecho aqui que é relevante para este ponto, que são aqueles que vão receber o sinal, neste caso da besta, na sua testa ou na sua mão. Nós, quando estamos em profecia, sabemos que praticamente tudo aquilo que é falado é em termos simbólicos. Sim. Ou seja, existe sempre uma razão, uma descodificação para os pontos, para os símbolos que estão a ser usados. E aqui está a ser usada a testa e a mão como símbolos de duas outras coisas. Este sinal da besta vai ser colocado na testa ou na mão? Testa ou mão? É o quê? Eu penso que muitos vão usar na testa e na mão. E na Ok? mão. Ok. Mas agora, isso tem a ver com o tipo de pressão que vai ser feito. Vai-se tentar abordar a vontade da besta através do raciocínio, através do pensamento, através do estudo, através da pesquisa. E isso é usando o cérebro, daí a testa. Mas também se vai usar uma outra estratégia para impor o sinal da besta, que é a força. E qual é o órgão com o qual nós podemos exercer mais força? São as mãos. Portanto, daí a mão também ser usada para impor este sinal da besta, que poderá ser de forma, digamos, como dizer, não diria inteligente, mas por razão, ou seja, pensamento, ou pela força. Ou fazes assim, ou levas. Ok. Então, a testa simbolizando mais algo consciente, Exato. julgamento, a minha decisão de me entregar a algo. Sim. E a mão simbolizando alguma ação, algum gesto, alguma coisa que E possa muitas vezes forçar. também seguir por medo, por temor. Por medo e por temor. Existem agora, e perante esta marca da besta, ao ser imposta, duas atitudes que nós podemos ter. Eu não diria como adventistas do sétimo dia, eu diria mais como aqueles que sabem o que significa esta marca da besta, que é um conjunto de pessoas que pode ser muito mais vasto do que os adventistas do sétimo dia. Eu posso, sabendo isto, não fazer nada. Eu até diria, se calhar, há três atitudes diferentes. É o não fazer nada, em primeiro lugar. O segundo lugar é preparar-me para enfrentar esse tempo. E o terceiro lugar é não só preparar, mas avisar. E nós às vezes ficamos um bocadinho por esta segunda hipótese. Eu vou preparar-me, mas calado. E sabemos que a missão do povo de Deus, e está bem explícita, e é isto que temos vindo a estudar neste trimestre, em Apocalipse 14, pela mensagem dos 3 anjos, esta mensagem é proclamada com grande voz. Exatamente. A todo o mundo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu penso que esta terceira atitude é a mais equilibrada, é aquela que nos permite, voltando um bocadinho à lição anterior, ter os mandamentos de Deus, guardá-los e manter a fé de Jesus. O estarmos ativos, fazer alguma ação em prol daqueles que ainda não conhecem esta mensagem, é essa também uma característica do povo de Deus no tempo do fim. Sem dúvida. Avisá-los. Não esperar simplesmente que a marca seja imposta e depois dizer, olha, esta marca, pronto. Agora já Agora, tens. olha, já não é? tens. Pois E é. dizer depois. Ou seja, existe também uma atitude ativa Pois. e não inerte da parte daquele que é o povo de Deus. E existe também um segundo tópico, que é o seguinte, e a lição também o foca. Nós não sabemos todos os detalhes acerca destes pontos. Nós sabemos que há uma marca da besta que vai ser colocada na testa ou na mão. Sabemos que está relacionado com consciência, julgamento ou com ação, gestos, imposição pela força. Os detalhes nós não sabemos. Muitas das vezes surgem teorias, surgem vontades de encontrar rapidamente qual será a marca da besta. Muitas delas já nem se fala porque, enfim, caíram no esquecimento. Temos que ser pacientes, perseverantes e ser encontrados como naquela parábola de Jesus, como o servo que trabalhava, não Exato. aquele que, como o Senhor demorou muito, ele começou então A dormir. a dormir e a usar o dinheiro para prazer próprio. Sem dúvida. Temos de ser encontrados como aquele servo que pacientemente trabalha, proclama e faz a sua parte. E não sabemos tudo, mas a seu tempo vamos aperceber-nos dos eventos e vamos começar a percebermos realmente do que é esta marca da besta e do que é que vai levar à sua imposição. Essa marca da besta também é clara na palavra de Deus
quando diz que tem a ver com o mandamento. Ou seja, tem a ver com aquilo que Deus deixou como sendo a sua personalidade e o seu caráter, que é exatamente a lei de Deus. Portanto, mostra o caráter de Deus. E há mudanças. São mudanças que são feitas àquilo que é a forma de ser de Deus, dizendo que afinal este Deus não é assim tão perfeito como vocês pensam, tentando mostrar o erro, quando o erro está em mudar aquilo que está perfeito e que nós sabemos que é perfeito. Portanto, tudo quanto estiver dentro da lei de Deus e for mudado, é marca da besta. É sinal de que a besta quer, digamos, mudar aquilo que foi a forma e o caráter de Deus apresentado tal como ele é. Ou seja, nós conseguimos depreender que a marca da besta está relacionada com a adoração, Sem dúvida. não só porque no passado era esta a estratégia e continua a ser esta a estratégia do dragão, Sim. mas também por contraste com aquele que é o selo de Deus. O selo de Deus está, e vamos agora entrar nisso, nos mandamentos. Sem dúvida. Existe um selo marcado num mandamento específico. Que é uma charneira. E por contraste nós conseguimos perceber, então se este é o selo de Deus e a besta tenta imitar, colocar-se em lugar de Deus, então a sua marca também estará relacionada de alguma forma com a adoração. Ou seja, por contraste percebemos que esta marca sim está relacionada com este tema. E então qual é este mandamento tão especial? Olha, é um mandamento que nos mostra que há a ligação a Deus e depois temos, como tu disseste muito bem, a ligação aos outros que estão à nossa volta. Portanto, a lei de Deus mostra que, afinal, nós primeiro temos as características que são unicamente de Deus e depois chega um ponto onde há uma viragem que agora Deus preocupa-se também com os seres que Ele criou. E a charneira é o momento em que o homem criado pode ter melhor e maior contacto com o Criador. E como é que Deus escolheu? É muito simples. Faz-se uma lei onde se mostra que há um dia que nós podemos guardar como sendo o dia de maior proximidade de Deus. E este é o quarto mandamento. É a charneira entre o que é dito da adoração pura e direta de Deus e aquilo que deve ser o comportamento do ser humano uns com os outros. O que é social. Não mata, não rouba, não adultera, não diz falsos testemunhos, não anda a tentar destruir o seu semelhante. Por outro lado, Deus diz, olha, não te esqueças que só deves ter um Deus, eu sou o único. Okay? Por outro lado, não deves criar imagens que são semelhantes a algo que tu consegues construir. E depois diz, olha, também tens que, enfim, honrar todos aqueles que Deus criou, os teus pais, aqueles que são superiores, etc. E agora diz, no entanto, tu tens que manter esta ligação com Deus em permanência. Então o melhor é tu repousares da tua tarefa e passares um momento mais próximo do teu Criador. E esse é o quarto mandamento. E agora, não é por acaso que Deus escolhe um dia. Porque, no fundo, nós temos 6 dias para exercermos a nossa missão, a nossa tarefa relacionada com os outros e para então enaltecermos mais a nossa proximidade com o nosso Criador, com Deus. Agora, é verdade que hoje em dia, e estamos a falar de 2023, hoje em dia já se começa a falar de uma forma muito mais audível na necessidade de haver um dia de repouso. É necessário, porque senão a criação não vai resistir. Porque temos que pensar que um dia em que não haja tanta atividade laboral, industrial, tanta poluição, seguramente não vamos ter mais complicações, não vamos ter tempestades, não vamos ter terremotos, não vamos ter destruição da terra. E nós temos então que respeitar a natureza. É o momento que nós podemos nos aproximar mais da natureza. Isto é tudo uma estratégia para dizer, atenção, é o dia, mas nunca dizem o dia que a lei de Deus nos diz, que é o sábado, o 7º dia. E então cria-se um outro. E eu diria, então por que não uma segunda-feira,
ou uma terça-feira, se a intenção é apenas essa, então por que não um outro dia? É que Deus não só tem a ideia de preservação da natureza, como diz, mas aproveitas para adorar o Criador dessa natureza. É um dia que tu tens de maior proximidade. E Ele criou o sábado com esse objetivo duplo. Adorar Deus e a criação de Deus também. Ok? Portanto, está tudo em louvor a Deus. E é este engano que é supremo, que é um engano muito subtil, muito ardiloso, que vai ser o que vai estabelecer a diferença entre a vontade de Deus e a vontade do inimigo. Ou seja, tudo aquilo que estavas a dizer, as razões que estavas a apontar para a Terra ter um dia de descanso, não deixam de ser verdade. Sem dúvida. A questão aqui é só porque não, então, obedecermos àquilo que eu já tinha dito. Ora bem. Há muito mais tempo antes da Terra sequer precisar de um dia de descanso. Exatamente. Já havia o sábado para o homem descansar e não precisávamos ter chegado a este ponto em que a Terra também ela precisa. Sem dúvida. Deixa-me acrescentar a todas essas razões que apontaste para o sábado ser este mandamento tão especial, o facto de ser a charneira, estar entre os mandamentos verticais e horizontais, como dizias há pouco. Existe aqui um detalhe que é a questão do selo. O selo que era impresso na altura, nos tempos antigos, em que o selo transformava um documento num mero documento em algo oficial, algo importante, e tinha algumas características, e essas características vão ser todas elas encontradas neste mandamento. O selo tinha de dizer o nome da pessoa, o seu título e o seu território. Quase se me dissesse o rei Dom Carlos I de Portugal. E tem aqui as 3 características. É rei, o nome dele, Carlos I, de Portugal. Eu nem sei se houve um rei Dom Carlos I. Eu espero que tenha havido para não ofender ninguém. Mas temos aqui as 3 características a título de exemplo. E aqui no mandamento nós vamos também encontrar estas 3 características quando diz, e vamos ler no Êxodo 20, 8 a 11, estas 3 características. Diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificares. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Portanto, é o Criador. É o dono. Ainda não chegámos lá, mas é exatamente isso que eu quero destacar. Exatamente. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro está nas tuas portas. 6 dias, em 6 dias fez, e aqui o fez é o verbo-chave para a questão da criação, do Criador, de título de Deus, fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Esta é a parte do território. O que é que Deus fez? O que é que lhe pertence? O céu, a terra, o mar, tudo o que neles há. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Ou seja, nós temos aqui o nome, o Senhor teu Deus, o Criador, aquele que fez, e o que é que fez como o seu território. Exatamente. Isto sela este mandamento, sela os mandamentos como sendo oficiais, vindos da parte de um Deus que ama o homem que criou. São estes os mandamentos que até hoje ainda não foram alterados. Sem dúvida. O próprio Jesus diz, nem um jota nem um til serão alterados da lei, desta lei. Ok. E é muito interessante que é dito, quando alguém transgride um só mandamento, está a transgredir a lei toda. Isto é óbvio até nas leis que nós emitimos entre nós nos países. Não é? Não é preciso transgredir a lei toda na sua totalidade, basta transgredir uma fase da sua lei, já estamos a transgredir. E isto é algo que é óbvio e que penso que é compreensível para qualquer um de nós. Então, e porquê que havemos de, primeiro, abolir um mandamento, segundo, colocar um novo mandamento no lugar daquele, não é? Que vai alterar completamente a razão de existir daquele mandamento. Okay? Portanto, este é o ponto fulcral de todo este conflito que existe já há 6.000, 7.000 anos que existe este conflito e que começou por existir no céu. Que é isso que às vezes nós temos muita dificuldade em entender, como é que uma criatura que convivia diretamente com Deus, conhecendo perfeitamente não só o poder de Deus, mas o amor de Deus, vai um dia rebelar-se contra ele. Isso é sempre um mistério e é muito difícil nós percebermos de uma forma, enfim, coerente
que possa ser explicável o que aconteceu um dia no céu. Isto é terrível. Agora, que faço eu também? Estou eu também a transgredir a lei de Deus e de forma a não aceitar aquilo que Deus quer, que é o meu melhor? Isso não vai alterar um pouco o meu relacionamento com Deus? Seguramente que vai. Porque quem transgride um só dos mandamentos, transgrediu a lei toda. Ou seja, a lei de Deus e o Apocalipse 14, 12, e voltamos a este versículo, diz aqueles que guardam os mandamentos. Não é um em específico, exatamente. É os mandamentos de Deus. E é a própria Bíblia que diz, não é uma expressão que nós inventámos aqui, quem é transgressor de um só mandamento é transgressor de toda a lei. Uhum. O sábado, porquê então este destaque do sábado? Porquê que o sábado se torna tão especial? É porque se eu retirar o sábado da lei de Deus, é a mesma coisa que eu tirar o tal selo de uma carta oficial. Exatamente. A carta chega à mesma, mas deixa de ser oficial. Não está autenticada. Eu deixo de confiar, deixo de ter a mesma atitude perante aquela carta ou perante aquele documento. Retirando o sábado ou retirando o quarto mandamento à lei de Deus, passa a ser uma lei, mas que não está autenticada. Exatamente. Que não tem Deus como o seu autor. Passa a ser uma mera lei humana, criada, inventada, pode até ser muito semelhante, Exato. mas não tem o selo de Deus, Exatamente. que é o sábado. Daí que o sábado seja então este mandamento que ganha uma preponderância muito superior aos outros neste tempo do fim. Não no sentido de guardar os mandamentos, mas no sentido de ser um mandamento que guarda, que aponta para Deus como o único merecedor da adoração. Exatamente. Bom, eu penso que terminar é difícil, não é? Estas duas lições, este trimensário, terminar é difícil e não há forma de esgotarmos este tema. E embora dizemos uma vez mais que é um tema que se calhar nós deveríamos chegar ao final do trimensário e voltar a estudá-lo e aprofundar este tópico, dada a sua importância cada vez maior à medida que vamos aproximando. Existe um último ponto que eu gostava de focar. Não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar, Filipe, não, queres dizer? Eu penso que é aquilo que tu vais focar. A mim tocou-me muito este extrato dos testemunhos para a igreja. Exatamente. Que vem da irmã White. É qualquer coisa de extraordinário. E eu acho que nós não podemos deixar passar sem ler este trecho e meditar nele. Podes ler. Posso ler. Ele diz o seguinte: quando o protestantismo estender a sua mão através do abismo para agarrar a mão do poder romano, quando ultrapassar o abismo para dar a mão ao espiritismo, quando, por influência desta tripla aliança, o nosso país, e aqui Ellen White falava o nosso país dos Estados Unidos da América, repudiar todos os princípios da sua Constituição, como governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação das mentiras e dos enganos do papado, então podemos saber que chegou o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Ou seja, isto acaba por marcar então um tempo, em breve, em que nós vamos ver toda esta reunião de poderes que deveriam ser antagónicos, os Estados Unidos como um governo, como uma nação que supostamente era livre e tinha o pensamento livre e foi fundada com estes princípios, com o protestantismo, que supostamente o protestantismo é protestar contra aquela que era a imposição medieval do papado na altura, e estes dois poderes vão voltar a unir-se então com a Igreja Romana, com o papado, e vão todos eles trabalhar em conjunto com este propósito de poder adotar medidas para que o que foi imposto volte a ser imposto. Quando esse tempo acontecer, quando nós começarmos a ver toda esta união e tornar-se oficial, e aqui acaba por ser uma profecia de tempo, nesse tempo as operações maravilhosas de Satanás vão começar a acontecer. O fim está próximo. Aí marca mesmo um ponto de diferença entre mesmo o início do fim. E é nesse instante que todos aqueles que serão salvos já estão salvos. Quando este poder se unir e aplicar, aqueles que tomaram a sua decisão por Cristo sabem que o tempo está mesmo a acabar. E nós sabemos que então, nessa altura, só temos é que erguer os nossos olhos e olhar para a tal mãozinha pequenina, que depois vai crescendo e que se torna então a visão da vinda de Cristo. E aqueles que conhecerem e reconhecerem nessa mão já vão conseguir ouvir os hinos
que os anjos estão cantando, glorificando a Deus. Podemos imaginar isto? Aquela manhã. Eu não consigo imaginar, mas gostava muito de participar. Gostava muito de estar presente. Espero que tenha gostado de estar na nossa companhia. É um tema profundo, foi um tema difícil até para nós os dois, mas sem dúvida que é um tema relevante para todos nós. Não para nós, e não falo agora como adventista do sétimo dia, mas para todos aqueles que querem seguir a Deus, guardar os seus mandamentos e ter aquela fé que Jesus nos mostrou quando estava pendurado na cruz. São estes os mandamentos que nós proclamamos, são estes os mandamentos que a Bíblia apresenta, criados e inalterados desde a sua criação até o dia de hoje, e eternamente estarão em vigor. Espero que tenha gostado, que tenham um resto de bom sábado e que estas lições que vão em breve terminar, temos apenas mais um sábado, elas nunca terminem de ser alvo do nosso estudo, até que a tal nuvem apareça no céu, até àquela gloriosa manhã. Um bom resto de sábado.